Boa noite, Dinei. Boa noite, Silvia, Marina, Fernanda Bessoni. Oi, Silvia. Oi, Marina. Pedrão, Karina, Wagner. Tudo bem aí? Vê se eu chamo a Silvana. Boa noite, Fê. E aí, Deck, Egas Brasil, Priscila, Alexandre Weber. Cara, Big Data is in the house. Fernando Damião. Rapaz, o povo tá aqui, hein, hoje. Ari, Rodrigo Seven, Carlos Mateira. Quem mais aqui? Carlos Mateira. Deixa eu achar aqui. Silvana. Vamos ver. Dinei. Douglas, Kleber, Berenice. Olá, Silvana. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Que alegria ter você aqui, menina. A alegria é minha. Obrigada pelo convite, pela participação, pela oportunidade. Imagina. Olha o Thales Roberto aqui, meu amigo. Direto de Houston. Tentei falar com ele, ele nem me dá atenção. Douglas, te amo, viu, cara? Saudade de você. Você tá bem, Silvana? Estou bem, Daniel. E você? Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui, como eu estou dizendo, sofrendo com elegância, mas vivendo um dia por vez aqui com vocês. Obrigado por ter aceito. Eu não consigo falar teu sobrenome, Silvana. Me explica esse sobrenome primeiro. Pois é, o sobrenome é ucraniano, judeu ucraniano, e se fala Kimielik. Kimielik. É judeu ucraniano. Sim, sim. Por sinal, descobri há pouco tempo. Meu avô judeu foi criado na Ucrânia, e aí a gente descobriu há pouco tempo que ele ficou no campo de concentração. E aí, por meio de um teste genético, a gente descobriu. Mas que ele era ucraniano, a gente já sabia. Então, é difícil mesmo o sobrenome. Quando você quer fazer uma sigla ou quando você quer fazer uma senha, você põe o nosso sobrenome. Entendeu? Então, é melhor só Silvana da Garagem do Conhecimento. É muito mais fácil. Não é mais fácil? É mais fácil. Ou irmã da Silvia, você pode falar isso também. Irmã da Silvia. Irmã da Silvia. Silvana, primeiro assim, é muito legal ter você aqui. Você tem sido uma parceira incrível. De mulheres que entendem de carro, eu conheço pouco. E eu descobri, quando eu te convidei para a live, que você é tímida. Você me entrevistou, você fala na câmera como todo mundo aqui junto, muito melhor, e você é tímida para fazer isso. Eu vou contar para o pessoal aqui que faz 2 dias que você quer me doutrinar, falando, ó, vamos fazer isso. Eu falei assim, é minha vez de te entrevistar. É medo. É medo? Para, é medo. Né? Para, que você manda super bem. Uma mulher nesse nosso meio é muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. Eu vou ler aqui um pouquinho do teu currículo, que é grande. Head de Operações da Escola de Gestão Automotiva e Head Educacional da Garagem do Conhecimento. Silvana é doutoranda em Business Administration e mestre em Neuromarketing pela FCU, Florida Christian University, graduado em Comunicação Social, Relações Públicas, com extensão em Marketing Direto pela FAAP, com especialização em PNL, pela Master Solution Institute e certificação internacional de Coach Clinic pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e pela Universidade Americana em Northwood em Estratégia de Negócios para Concessionárias. Menina, quanta coisa! Executiva e sócia fundadora da EGA, Escola de Gestão. Palestrante no setor automotivo, sendo a única mulher a ocupar esse papel que destina seu conteúdo a desenvolver as concessionárias e revendas de veículos no Brasil. Fiquei até cansado. Cansou. É um currículo de peso, hein? Parabéns. Parabéns. Obrigada. Silvana, para a gente começar aqui, explica um pouquinho da Garagem do Conhecimento. A gente falou sobre algumas lives, nós somos parceiros. Eu tenho só convidado quem é parceiro, amigo, quem é uma pessoa próxima, o que tem muito a ver com o nosso negócio. Não que eu não tenho chamado outras pessoas, mas nosso tempo aqui de live é para, de fato,
ajudar quem está aí em casa, quem está assistindo a live e principalmente os nossos amigos concessionários. Conta um pouquinho aqui. Muito bem, Daniel. Obrigada pela participação, pelo teu convite, uma honra. E você falou que eu quis te pautar um pouquinho, porque é ao vivo e a gente tem aí o Brasil inteiro assistindo, tem os meus amigos, tem os nossos consultores educacionais. Estou vendo aqui um monte de gente já mandando beijo, curtindo. Então a gente sempre fica mais temeroso, porque quando tem amigo assistindo e família, tipo a Silvia, eu já fico, né? A Silvia é tua irmã, a Silvia, a Cláudia, elas são sensacionais. Cláudia, o meu time todo, a Adriana, a Bernadette, o Dr. Pianaro, o Márcio. Então tem muita gente assistindo, Bernadette. Então é por isso que eu queria pautar um pouquinho. Mas o meu histórico, apesar desse currículo que você leu, eu comecei entregando carro 0 quilômetro num grande grupo brasileiro. Lá em 1996, já faz um bom tempo. Por isso que vem esse histórico. Você pode contar qual é o grupo? Claro. Qual? Trabalhei no Grupo Caô, assessorei o Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Olha, fiquei 8 anos com ele. Então você aprendeu bastante, hein? Aprendi muita coisa, aprendi ali, saí depois de 8 anos e montei a consultoria, a Escola de Gestão Automotiva, que está aí ativa há 18 anos, e a Garagem do Conhecimento vem da escola com o iCarros. O que eu sou grata ao Ricardo Bonzo, ao Rodner Bernardino, que acreditaram nesse projeto de educação, né, Daniel, e acoplaram ele no portal de revendas e também em todo o processo de crédito, porque desenvolver pessoas faz parte hoje de um projeto muito consistente para o mercado. Então, a Garagem do Conhecimento surge aí dessa grande necessidade que nós encontramos nesses últimos 18 anos no mercado de treinar e desenvolver pessoas. Então, a Garagem é uma plataforma... Vocês têm uma ideia de quantas pessoas vocês já treinaram? Olha, nos últimos 6 anos, na nossa medição, a gente já treinou mais de 16 mil vendedores em todo o Brasil, fora toda a linha da plataforma educacional. Nós fomos parceiros da federação, da FenaBrave, lá chegamos a ter quase 8 mil alunos, e aqui na Garagem do Conhecimento já estamos com quase 4 mil alunos. Então, é um número grandinho aí de pessoas treinadas no Brasil. E a Garagem é uma plataforma, então, de ensino à distância, com cursos, quais são hospedados em trilhas educacionais. E hoje, tudo isso está hospedado dentro de carros, é isso? Sim, nós temos uma plataforma própria, o iCarros, em associação conosco, constrói aí uma plataforma e está tudo hospedado. São mais de 72 cursos novos todos os anos. Então, é viva, né? A plataforma é dinâmica, Daniel. Porque não adianta você criar um acervo educacional e colocar ali e deixar ele para se tornar obsoleto e depois você renova. Então, ela está debaixo do leque de produtos do... Sil, eu tenho sempre uma coisa assim, que eu sempre mudo todas as perguntas que mandam. O pessoal está mandando pergunta aqui no inbox, e eu tenho algumas que eu recebi 20 e poucas perguntas, nós não vamos conseguir, e eu sempre mudo no meio do caminho, porque eu aprendi a ser entrevistador há 3 semanas com você, quando você me entrevistou. Porque isso aqui eu não sei fazer, tá? Isso aqui eu estou aprendendo, eu sou cara de pau mesmo, então eu não tenho problema. Qual a maior dúvida? Eu não estou falando de agora, mas de vendedor de carro. Qual a pergunta mais recorrente de um vendedor de carro? Hoje, Daniel, eu acho assim, até a gente vem falando aí nos últimos quase 8 anos de desenvolvimento, treinamento de equipes e para que o vendedor se prepare. A dúvida, se eu puder falar para você, há 5 anos, eu acho que a maior pergunta que ele tinha para nós em treinamentos e desenvolvimento é como eu me adequo a essa nova realidade de mercado? Como que eu me adapto a essa nova realidade? E existia uma resistência muito forte encontrada no mercado, tanto que a minha mestrado, eu até peguei aqui, porque eu esqueço às vezes o meu tema. E olha só que interessante, em 2017, eu defendi uma tese lá nos Estados Unidos que diz assim, vendedor ou computador? A solução de e-commerce como estratégia competitiva em concessionárias de veículos no Brasil.
Como que o e-commerce encaixa nisso e como que eu faço o vendedor compreender? Então, a dúvida anterior, respondendo diretamente à sua pergunta, era essa. Será que eu vou me adaptar a esse novo modelo de negócio? A gente ouviu isso muito nos nossos encontros de vendedores, nos nossos cursos, em todo o nosso mapeamento de pesquisa. Hoje, eu acho que a pergunta, ela se torna, como a ação é compulsória, agora não é mais como eu me torno um vendedor e me adapto a essa nova realidade. Agora não é mais o como, agora é eu preciso. Então, eu preciso desenvolver essa ação e preciso entender o para quê. Então, acho que o vendedor, ele está muito em dúvida de como que ele vai se adequar a essa nova realidade. 42,71% dos vendedores em 2017, nas nossas pesquisas, apontaram que não estavam ainda desejosos a se adaptar ao novo modelo de negócio. Se eles não estão no campo do desejo, eles estão ainda resistentes ou acomodados, você pode colocar, Daniel, o treinamento que for, você pode colocar o desenvolvimento que for, o palestrante que for, a tendência dele não se desenvolver é muito grande. E aí tem todos os nossos prospecção, que conforme você vai me perguntando, eu vou respondendo, senão eu vou falando demais, você vai me cortando aí. Não, fica à vontade aqui, você tem 1 hora para falar e o pessoal aqui vai falando. Madison, meu amigo da BMW, falou que entrou aqui na nossa live. Silvana, eu acho que assim, o que você acabou de dizer é que os vendedores são resistentes à mudança digital, é isso? Na verdade, eu acho que nos últimos anos, eles... Resumiu. Na verdade, eles estavam resistentes, estão resistentes. Não é que aconteceu o que acontece, vem acontecendo. Essa adaptação vem acontecendo. Porque no passado, vamos revisar as vendas da loja. Se você revisitar este passado, Daniel, o cliente vinha e comprava. O segundo bem mais desejado do Brasil é o automóvel. Pelo menos era o automóvel, até chegar o car sharing, até chegar todo o compartilhamento de carros, falar em português, o Uber, a alocação de carros. Então, até então, eu desejava comprar o carro. O fluxo de loja presencial era muito ativo. Então, eu não precisava me desenvolver, né? Eu precisava dentro de um grau para poder me destacar e alcançar as minhas metas. Hoje, eu preciso me desenvolver. Como que você desenvolve hoje um vendedor? A gente tem a linha da pedagogia da criança, a gente tem a andragogia, que é voltada ao adulto, que mostra o seguinte, a andragogia quer mostrar assim, eu vou provar para você que você precisa aprender e entender, por exemplo, o que é lead. 83% dos vendedores que a gente treina, que treinou até agora, no final de 2019, apontam que não sabiam o que significava a palavra lead. A palavra lead. Então, o Márcio Ciamponi, que é o nosso professor, pergunta isso nos treinamentos e nos encontros de vendedores presenciais. Levanta a mão, gente, sem vergonha. 83% não sabem o que é lead. A andragogia entra com o processo educacional e diz o seguinte, eu vou provar para você o porquê você precisa aprender o que é lead. Aí ele exclama, entendi. Agora eu entendi. Por que eu preciso entender o que é lead? Aí entra a eutagogia. Eu não vou ficar falando palavra difícil, tá? Mas só para a gente entender uma linha de raciocínio. Eu tô anotando que eu não sei nem falar. Eu já não sabia falar Chimileque, que é o teu sobrenome. Chimileque. E essa andragogia aí eu também estou meio perdido, mas eu estou entendendo. Mas eu vou explicar da forma mais didática. A eutagogia é o processo do autodesenvolvimento. Quando ele se encontra na seguinte questão. Eu entendi que eu não sabia que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia o que era lead, que eu não sabia como atuar no mercado. Quando ele encontra-se nesse desafio, ele dá um passo, Daniel, e diz o seguinte, eu preciso aprender. Legal que você precisa aprender. Então, que ferramentas o mercado te apresenta para você aprender? Aí é nesse ponto que entra a garagem do conhecimento. Concursos didáticos numa crescente. Conforme você vai me perguntando aí, eu vou falando, tá? Senão tá bom. Eu vou soltar a língua aqui e vou embora. Tá. Mas assim, você falou que, então, que os vendedores mal sabem o que é lead, mesmo num tempo moderno, porque a gente está falando aqui tanto para dealers, né? Quando a gente fala dealers de marcas e a gente fala de lojas multimarcas, né? A gente tem de tudo aqui. Mas uma coisa que me
me chama a atenção, e aqui a gente tem, até passou aqui o Vicente, o Maurício, que é meu amigo do Rio de Janeiro, o Rogério da APAS, que é de vistoria. Uma coisa que é importante é o seguinte, na tua experiência, ou olhando o lado ao contrário, e aí eu quero ouvir de você, o que um consumidor quer de um vendedor? Qual é o maior desejo quando você vai buscar um carro? Então, eu estou indo numa concessionária, como uma pessoa, e você já fez todos os testes, todos os estudos, como ele gosta de ser atendido. Isso é importante para nós que vendemos carro por remarketing, junto com e-carros, em leilão e tudo. Isso é importante para quem vai vender um carro no e-carros, na Web Motors, numa OLX. O que as pessoas querem? Além do meu que eu falo uma coisa, é honestidade. Meu pai, deixa eu só contar uma história. Meu pai, a vida inteira, eu nunca fui vendedor de carro físico, eu sempre vendia através de plataforma, de leilão. Meu pai era roleiro de carro. Eu falava que meu pai sempre foi um garageiro. Ele fazia rolo. Eu lembro que, assim, sei lá, 20 não, há 30 anos atrás, eu tenho 45, ele arrumava o carro, só que ele escondia as coisas, ele não falava a verdade. E uma coisa que eu aprendi sempre de vender um carro sempre fala o que o carro tem. Porque não tem nada pior do que você chegar e depois você descobrir que aquele carro foi batido e o cara não te falou o que foi. Isso é uma coisa que eu falo nas nossas plataformas, nos leilões, em tudo. Conte a verdade sobre o carro. Isso, para mim, é o que mais me atrai quando eu vou comprar um carro. Ou fala assim, esse carro não é bom de porta-malas, esse carro não é bom de motor, mas nem todo mundo tem essa honestidade. Mas aqui eu quis só dar uma contextualizada, mas explica pra gente qual é o desejo do consumidor nisso. Ok. Daniel, eu acho que o desejo do consumidor é ter a transparência e é ter a credibilidade no negócio. Eu acho que o modelo contemporâneo, ele exige duas coisas, resultado e relacionamento. A gente traz o resultado alinhado e aliado às metas por meio da competência. Eu passei muitas vezes e passo às vezes, passei mais porque eu trabalhei muito no campo, eu chamo de trabalhar no campo, muito treinamento no campo, muita palestra no campo, muita consultoria de campo, cliente oculto, muita dessa linha de consultoria mesmo, da relação com as lojas, né? A gente passa vendo que o resultado, ele vem porque o titular ou o dono da loja coloca uma meta. Mas para você alcançar aquela meta, você tem que ter competência. E se você não investir na competência da performance do teu vendedor, ele não vai entregar transparência e credibilidade. Eu acho que o nosso setor, nos últimos 10 anos, 20 anos, até dobrar o prazo, e eu estou falando isso com muito amor e com muito respeito. Eu aprendi com o meu mentor, o Dr. Anthony Potigliatti, lá nos Estados Unidos, a falar, põe amor nas minhas palavras, ok? Mas o mercado automotivo, nos últimos anos de maior intensidade de vendas, não vendeu uma performance de alta credibilidade. Então, isso infere muito no dia a dia na relação, porque o cliente ele coloca os dois pés atrás e ele fala, será que o meu carro seminovo vale isso mesmo? Então, acho que quando o cliente pega a transparência, quando ele pega a credibilidade, quando ele olha no olho e ele entende verdade, que tem assimetria de propósitos, tem assimetria com preço de mercado, eu acho que isso ele se sente seguro. E aí ele senta na cadeira do rei, como ele quer ser como consumidor, e compra. Ele efetua. Então, como que a gente vai levar o cliente a se tornar online? Porque agora as vendas estão acontecendo no modelo à distância. Você viu que a Via Varejo, que tem a Ponto Frio e as Casas Bahia, criaram como chama? Meu Zap, né? Me chama no Zap. Me chame no Zap. Me chame no Zap. Então, como que você vende? Você imagina o tempo que demorou para maturar a venda de uma geladeira pelo digital. A gente vai demorar, possivelmente, o mesmo tempo. Qual, Silvana? Não sei te precisar, mas a velocidade é que vai mostrar. Quem vai ficar no mercado e quem vai criar um alinhamento com o consumidor? Quem tratar transparência e verdade. E a gente tem muito vendedor, muita equipe, muito desenvolvimento de gente super transparente, verdadeira,
que traça, que trabalha a sua meta comercial e ganha o seu percentual da margem de contribuição, seja 4%, 3%, de acordo aí com o que o mercado traz, de tempos em tempos, com base na verdade. E aí eu consigo comprar um carro seminovo, porque eu sei que você, Daniel, está avaliando o meu automóvel no melhor preço que você pode. Então, objetivamente, te respondendo, acho que transparência e verdade a gente vai ter que desenvolver muito nos próximos meses. Sil, vou fazer uma pergunta também que não tinha aqui, né? Eu estou anotando porque, como eu conheço um pouquinho do assunto, eu fico um pouquinho mais à vontade, né? Então, quem vende mais, homem ou mulher? Pergunta duvidosa. Eu acho que, olha, o mercado é muito masculino, né? Você sabe que 73% do mercado dos funcionários de lojas e revendas são homens. Vendedores e times que trabalham, tanto em vendas como no pós-vendas. Eu acho que na contramão dos últimos anos, o homem comprava muito mais, a mulher ficava em casa, ela tinha uma outra presença de mercado, né? Atualmente, a mulher cria uma independência. Então, eu acho que isso vai depender muito de quem tem a posse financeira. Eu não sei te precisar quem compra mais, se é homem ou se é mulher. Eu não tenho esse dado preciso, então não vou te precisar. Mas eu tenho a leve e aparente sensação que a mulher sempre está por trás das grandes compras, ainda que não seja ela ou saia no nome dela. Eu acho que ela se torna ali a grande compradora. Mas, sim, não sei, não posso te precisar em números. Ótimo. E me fala uma coisa, qual é a maior dúvida agora dos lojistas, de vendedores, qual é a maior dúvida que eles têm nesse momento de pandemia? A gente não falou até agora nada de pandemia, eu tenho evitado. Ontem eu estava com o Jaime da Anel e nós falamos bastante, mas qual é a maior dúvida, o que eles têm procurado nesse momento? Porque tudo mudou, quer dizer, está mudando, eu não sei, eu tenho uma impressão, Silvana, que a maioria dos dealers e lojas multimarcas não estavam preparados para esse momento, não estavam preparados para entregar um carro, para fazer um vídeo bacana. Claro que a maioria dos grupos grandes tem isso legal, mas isso é o que eu percebo. Nós, há 3 anos, começamos a nos preparar para plataformas digitais. Claro que quem não estava preparado teve que correr em 2, 3 semanas. Nós já estamos há 6, 7 semanas em quarentena, mas todo mundo teve que correr. Qual foi, o que te buscaram para falar sobre isso e pedindo ajuda? Conta aqui pra gente. Olha, a gente recebeu muita informação, muita solicitação de dicas de desenvolvimento e de treinamento de como que eu construo um modelo híbrido. Silvana, como que eu vou construir um modelo híbrido onde eu atenda o Ministério do Trabalho, que eu ainda não posso fazer ações de deixar o vendedor totalmente em casa, porque você sabe que isso no Brasil tem um peso significativo. Como que eu levo o meu estoque para lá, que tipo de ferramenta eu uso, porque havia uma rede muito forte, como você falou. Então, como eu crio uma venda assistida e como eu faço um modelo híbrido acontecer. Porque a venda, ela acontece na loja, mas a compra está acontecendo na internet. Então, como que eu preparo o meu time para poder prepará-lo oficialmente para estar à frente deste novo cenário de mercado? A gente fala, Daniel, nos nossos treinamentos, inclusive nos nossos cursos da garagem, que é muito antes de pará-lo para uma venda digital. A gente tem que criar aí uma escada, como diz a Silvia, a Cláudia, que você conhece, é uma graduação, uma pós-graduação, a gente vai desenvolvimento. Então, a grande dúvida é como que eu me adequo a esse novo cenário, eu envolvo as pessoas, né? Desenvolve essa causa comigo. Então, eu corto pessoas, eu fico com pessoas. Você viu, de novo, tratando aí sobre a Via Varejo, que eles colocaram a venda do meu Zap, né? Me chama no Zap, mas eles 1.000 vendedores. Tudo bem que a proporção deles é muito maior, eles chegam a ter 20.000 vendedores. Mas eles colocaram 1.000 vendedores com telefones para poder comercializar isso à distância. Então, como que você tem um script montado? Como que eu respondo lead? Como que eu crio velocidade? Como que eu trago a confiança do consumidor? A gente tem desenvolvido treinamentos e tem na garagem cursos para tudo isso.
Eu acho que o lojista e o concessionário vai ter que se adequar nessa realidade, mas, acima de tudo, ele vai ter que envolver e adequar o time. Eu estava num fórum há uma semana, mais ou menos, com a Fenalto, e o Enilson, que é o diretor da Fenalto, fez uma colocação, né? Ele falou, Silvana, outro dia eu falei por um dono de uma revenda, olha, e os cursos que você pode desenvolver e tratar com o seu time? Ele falou, nem me fala de treinamento, nem de vender, porque na hora de vender eu sou professor. O que você diria para ele, Silvana? Eu diria o seguinte, se você não envolvê-lo na sua causa, dificilmente o seu time vai produzir o que você deveria produzir. Então agora é o momento da gente se unir, Daniel, num aprendizado altamente eficaz, porque como que eu aumento a produtividade, que é o que está acontecendo? Tem uma linha aí falando que a gente está aumentando muito a nossa produtividade no home office, não sei se você ouviu falar sobre isso. Eu acredito que sim, eu até discutia isso hoje com a Bernadette, que estava falando comigo hoje de manhã. A gente aumenta a produtividade em casa no sistema home office, mas será que a nossa eficiência vai ser boa? Se você não preparar a competência desse time, não vai, porque você sufoca o cara na meta. Então, eu acho que a grande pergunta desse modelo híbrido e assistido, ela vai bater todos os dias na nossa porta. E vai ter uma grande adequação. Veja, a gente tem que criar um processo digital que não seja só um site e uma resposta de WhatsApp. Porque não é mesmo, você tem que criar um processo digital. Mas, Daniel, todas as vezes que você tiver gente na operação, seja uma pessoa ou sejam muitas pessoas, você vai ter que treiná-las. Não tem jeito. Se você tem a experiência, você já comprou alguma coisa no Rappi. Eu nunca tinha tido a experiência de comprar no Rappi. E aí eu achei sensacional, porque eu pedi um produto muito específico da farmácia. Coisas de mulher, certo? O cara Você me contou, verdade. Então ele não conseguia, né? Do tipo, o que eu compro agora? É esse ou esse? Porque o desenvolvimento ali humano é necessário, a adequação é necessária. Então, eu acho que o concessionário e o revendedor está buscando esse desenvolvimento. Não é à toa que a Garagem do Conhecimento, ela saltou de 500, 600 alunos para quase 4.000. Isso num período de menos de 30 dias, menos de um mês. Então, a busca pelo desenvolvimento, nesse desafio, ele se torna muito grande agora. Interessante. Nesse momento de maior... que todo mundo está sofrendo, bom saber que tem gente que está se aproveitando, claro, e trazendo conhecimento, né? Eu acho que isso é importante. Eu tenho uma dúvida, Silvanei, também é uma dúvida minha, é uma dúvida que eu tenho... eu sou um consumidor, eu amo carro, acho que como todo brasileiro, ama carro. O brasileiro tem uma questão de amor com isso. E eu sempre sofro uma coisa, porque assim, normalmente eu não vendo carro nas minhas plataformas. Eu acabo anunciando no iCarros, eu acabo anunciando numa outra plataforma, porque eu evito ir numa loja. Eu evito em todo tempo chegar numa loja, porque a gente chega com um carro de 50 e nossos belezinhas que estão aqui, Nelsinho está aqui, Nelsinho Futcher, tudo bem, Nelsinho? Os amigos chegam e falam assim, teu carro vale 30. E para mim, eu acho que espanta. Essa troca com troco que tem muito. Então, assim, olha, a supervalorização do teu usado é algo que me preocupa se eu fosse dono de uma concessionária. Porque é onde a gente perde muito negócio. Muito, muito. Então, tá até o Badari aqui. Badari é um amigo de um grupo, eu não conheço ele pessoalmente. E ele me pediu... para indicar algumas concessionárias para ele trocar de carro. E eu escuto isso para todo mundo, porque eu indico muitas concessionárias. Não querem pagar nada no meu carro. O que vocês ensinam? Se é que a garagem ajuda nisso? Vocês já tiveram perguntas assim? Porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Incomoda demais a mim. Tem o pessoal aqui da Santa Paula falando que não concorda. Eu estou falando uma visão minha, tá? Uma visão minha de consumidor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma das perguntas mais difíceis, que é a avaliação do usado, né? O que eu estou falando no final aqui é para a gente chegar na avaliação. O quanto isso impacta de fato numa venda e o que vocês conseguem explicar para um vendedor a respeito disso. Legal. Olha, Daniel, a gente tem um conceito assim, ó, a vida é como uma estação.
Uma hora você para competir e uma hora você para cooperar. Eu acho que agora a gente está num estágio de cooperação, de compreensão, e a gente vai ter que ceder. Tem a alta grande do boom de mercado. O mercado viveu altas extraordinárias. Chegamos a vender quase 4 milhões de automóveis em 2012. Quando eu era entregadora... Desculpa, zero. Quando eu entregava carro 0 quilômetro em 1997, já faz tempo, eu cheguei a entregar sozinha 70 automóveis numa sexta-feira. Na verdade, eu fazia uma entrega coletiva, né? Quem aí é do Fiesta? E fazia aquela entrega. Um boom de mercado. Então, se vendia muito carro, porque o crédito estava alto, o mercado estava inspirado para isso, governo, redução de IPI depois de alguns anos aí para frente no governo Manteiga. A gente viveu essa alta e essas altas do mercado. Cada vez que a gente vive uma alta, a gente para na estação e compete. E ganha e lucra, ainda que a nossa imagem não seja tão positiva, porque eu acho que a gente foi muito à periferia disso, a gente foi numa linha muito periférica. E a gente se expôs, né? E aí hoje o consumidor tem o pé atrás, que foi o que eu comecei a falar aqui no início da live. Agora, a gente está numa estação de cooperar, de ceder e de compartilhar. É uma fase de pandemia nunca vivida antes. Se nós não dividirmos o pão e entendermos que o consumidor vai ter que ganhar e nós ganharmos, eu acho que esse mercado não vai girar como girava antes. Então, eu acho que a gente usou nos últimos 2 anos uma palavra que virou muito comum chamada disrupção, que significa para de fazer o que você estava fazendo e começa a fazer uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que a palavra disrupção, ela cabe agora, em março, abril e daqui para frente, talvez de 2020. Não dá mais. Acho que a realidade de tudo que a gente está vivendo, ela vai ter que ser muito, muito escancarada. Eu digo às vezes nas nossas palestras, e ela fica um pouquinho dolorida, dói na gente como vendedor. Mas é preciso dizer isto, né? Eu não sou mais um vendedor. Eu sou um atendente vendedor. Primeiro eu atendo, depois eu vendo. Eu ouvi isso de um vendedor na Tesla nos Estados Unidos, quando eu ouvi super tranquilo, de bermuda, e o cliente fazendo perguntas, e eu perguntei a ele, nossa, mas é assim que você vende carro aqui? Era uma loja, num mall, aqueles estilos de lojas americanas, em frente à Apple, e ele falou, sim, porque eu estou aqui para atender o cliente e depois vender. E aí eu falei, repete. Aí ele falou, primeiro eu atendo, depois eu vendo. Se eu não atender, eu não entender o que ele quer, eu não vou conseguir vender o carro para ele. Então, cada um na sua estação, cada um na sua fase. Eu acho que o ato compulsório da pandemia levou todos nós, trancou a gente numa sala, jogou a chave fora e falou, agora, gente, é um ato de sobrevivência para um aprendizado. Vai ter que ser assim, vai ter que avaliar o carro melhor, vai ter que ter parceria, vai ter que ter o perder para ganhar. Então, vai ter que ser um momento novo, não tem jeito. Enquanto você falava, Sil, é legal porque assim, o legal de fazer a live no Instagram é que ela é democrática, a gente não tem uma plataforma, todo mundo entra, sai, fala besteira, às vezes xinga a gente, mas assim, os lojistas aqui ficaram incomodados, né? Não é bem assim. Os consumidores, o Badari falou assim, eu tive um carro da marca X, fui trocar por um novo da mesma marca. Ofereceram menos de 50% da FIP, sendo que o carro da marca deles. Não fiz negócio, aprendi a fugir da marca e jamais indicaria. Isso aqui é um consumidor. E é um cara que gosta de carro, porque ele está no meu grupo aqui, como está também o Diego. Todo mundo já se surpreendeu com isso. É uma coisa que surpreendeu negativamente. E o Nelsinho falou uma coisa aqui, o Nelsinho Fucci falou um negócio que é interessante. Até eu vou chamar ele para uma live, eu gosto muito dele, é um cara inteligente. Daniel, nosso mercado não tem que pensar fora da caixa. A caixa sumiu. Temos que construir uma nova caixa. Muito bem. Gostei. Essa é uma realidade. Eu concordo aqui, o Manzetti, que faz historias para nós também, fala uma coisa. A avaliação hoje tem que ser algo com uma vistoria boa, sabendo que tem o carro e tudo o que acontece ao redor do carro. Eu concordo com isso, que a vistoria também faz um sentido.
O Douglas do iCarros está aqui, ó, mais do que nunca, os concessionários e lojistas deverão entregar uma experiência de compra transparente, honesta e surpreendente. E para surpreender, às vezes, é só fazer o simples. Eu concordo muito com o Douglas, além de gostar dele como pessoa, eu concordo porque tem uma coisa assim. Eu já fui comprar carro há pouco tempo. E eu sou do mercado. Eu trabalho para bancos há praticamente 25 anos. E na hora do vendedor, ele fez um jogo de números achando que eu era um idiota. Cara, eu fiquei tão bravo com aquilo. Eu falei, cara, você entendeu que eu vendo carro? Eu falei assim pra ele, na época, eu vendo 5 mil carros, você está tentando me enganar? E em concessionárias boas, em lugares bons, e isso muitas vezes me frustrou. Muitas vezes. E eu estou falando como consumidor. Eu acho que, assim, se a gente pudesse na garagem, eu tenho tentado contribuir com vocês na medida do possível. Tenho tentado ajudar, vocês têm tentado ajudar o iCarros, a gente é muito parceiro. Usar isso, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que aprender, o lojista tem que aprender a transparência, a honestidade. Teu carro é ruim, tem gente que fica incomodada. Não adianta falar que, com todo respeito, o cara lá vai trocar um Citroën Picasso. E não dá para pagar bem no Citroën Picasso. Que me perdoe quem tem um Citroën Picasso. Ah, o cara tem uma Marea, também agora eu fui longe. Mas tem carro, igual o Badari falou aqui, tem carro que tem valor, é da marca dele. Não dá para você desvalorizar. Sim. Ou seja honesto, assim, cara, põe no iCarros, põe na web, põe no LX e vende teu carro. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa usar mais e mostrando transparência, né? Eu concordo, eu entendo, mas eu trago para a nossa conversa também um pouquinho para a gente discutir e alinhar, tá? Claro, claro. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma linha muito acomodada. Mas eu também enxergo, você sabe qual que é o meu sonho, Daniel? Treinar clientes. Eu tenho vontade de treinar clientes. Nossa, eu vou te mandar um monte. Então, porque o cliente, ele também, ele às vezes, ele vai para uma parte muito diferente do conceito do bem. Então, eu acho que é a fome com a vontade de comer. Me desculpe o ditado popular. Mas não dá para treinar cliente. Eu estou brincando aqui, ok? A gente precisa ver um mercado mais seguro, mais transparente, mais verdadeiro. E na contramão, o consumidor vai precisar também se adequar a esse novo modelo de negócio e vai precisar entender que também não dá para levar vantagem em tudo. Então, eu não estou dizendo que o cliente leva vantagem, claro. Ok? Por favor, claro. De novo, claro. Põe amor nas minhas palavras. É um alinhamento da venda do cliente e da compra da loja. Então, eu acho que isso ficou sempre ficou um estigma. Eu, vendedor, vou pagar 10 mil a menos no teu carro, porque eu sei que você é chatinho e você vai ficar pedindo para mim. Ah, mas você não paga mais? Você não paga mais? E no fundo, eu sei que eu posso pagar mais 4 mil. Mas já joga... Isso é muito do brasileiro. A gente tem essa, né? Numa visita na Toyota nos Estados Unidos, por exemplo, alguém fez essa pergunta, né? Numa visita técnica, e o gerente da Toyota disse: não, eu não estou entendendo. No meu país não existe isso, porque é muito cultural nosso. Então fica, quem ganha? Eu ganho. Não, você ganha. Não, meu carro vale tanto. Não, meu carro vale tanto. Então eu acho que você tem razão, sim. Isso incomoda a gente como cliente, porque você cuida do teu carro, mas também na contramão tem clientes que não conservam o automóvel, não cuidam, e o preço, e o carro seminovo, eu ouvi muito isso nas reuniões das federações, o carro seminovo é único no mundo, né, Daniel? O seu carro é único no mundo, o seu carro, porque é a sua quilometragem, a conservação do banco é tua, então ele tem o seu valor, a linha de quanto ele vale é muito ali da seriedade de quem está negociando. Então, de novo, não vou ser repetitivo, mas só para encerrar, sim. Eu acho que vai ter que trabalhar a confiança do vendedor, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas, vamos ter que revisitar aí os nossos erros do passado e conduzir um trabalho diferenciado, e o cliente, por sua vez, vai ter que se acostumar também com isso, não vai ter jeito. Sim. Tem tanto comentário, hoje está divertido aqui, viu, Silvana? Nossa live está bem divertida. Tem o Madison da BMW, eu vendo Madison
ah, ele é o superintendente da área de venda de veículos do banco BMW, e eu vendo os carros para ele. Ele está falando aqui, ó, BMW não pode ser vendido a menos de 80% da Monicar. E ele é chato. Pensa um cara que pega no meu pé. A Fernanda virou parceira das minhas lives aqui, Fernanda Renault. Treinar cliente seria muito bom, ela está dizendo aqui. É só uma brincadeira, hein? Eu acho que essa é uma verdade. Mas eu tinha um dos comentários aqui que é importante, que eu cheguei a ler, só para a gente sair um pouquinho desse assunto, senão nós vamos ficar batendo. E é um assunto que é importante, mas eu acho que tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Acho que muita gente sabe, eu fui sócio no Brasil e CEO da Mannheim, da Cox. E quando a Cox trouxe a KBB para o Brasil e tudo que fez, eu participei absolutamente de tudo. Hoje eu não estou mais. Quem está hoje é a Ana Renata. Mas nos Estados Unidos, eu aprendi muito esse mercado. Os Estados Unidos, quando você vê o valor do carro, todo mundo sabe quanto vale um carro. Não existe uma depreciação tão grande. Então, assim, é muito cultural do Brasil. E a KBB, quando veio para o Brasil, tentou fazer essa mudança de cultura e está tentando aos poucos. Acho que vale a pena, acho que essa mudança... Eu gosto muito daquele painel que a KBB tem, que é que os preços, que é o... Eu esqueci o nome que se dá naquele painel, mas assim, a diferença lojista é um preço, para leilão é outra, para consumidor final é outra, e ele é muito próximo. Não existe uma diferença. Então, o mercado se baseou muito nos Estados Unidos pela KBB, é uma questão cultural, mas é aquilo. O brasileiro gosta de chorar. E eu ia falar isso. Tem uma das coisas que mais me irrita. A gente tem uma das empresas com e-carros, que é a Mais Que Cliente, que a gente vende o carro da pessoa antes da busca e apreensão. A gente ajuda ela a vender. A pessoa quer FIP, igual a Fernanda falou. Sim, é muito complicado. A pessoa quer FIP, ela quer vender um carro a preço de FIP. Não vai vender. Não vai vender. Não vai. Não vai. Eu lembro uma vez, Silvana, que eu vendi um carro. Eu comprei uma Land Rover, uma Defender, aquela grandona de 12, acho que 11 lugares. E quando eu fui vender, eu vendi pelo valor de FIP. Eu vendi em 3 dias numa plataforma. Uau. 3 dias. Mas era um carro que você põe para vender, todo mundo quer. Sim, sim. É único, agora, né? É um carro. Ele é único. Ele é único. Então, também as pessoas precisam ter um pouco de noção de tudo isso. Mudando um pouquinho. Um momento de cultura, não vai ter jeito, né? E outra, tem o ganho, né? É o ganha-ganha, não tem jeito. Né? Faz parte. Obrigado, Tunelis. É o Price Advisor, verdade. É o Price Advisor que tem. Isso. Vocês estão há mais de 20 anos, você está há mais de 20 anos inserida nesse mercado e você já acompanhou altos e baixos. Na sua opinião, por que sofremos tanto para adequar o time na recuperação comercial e principalmente nesse momento? O que você falaria para o pessoal aqui? Nós estamos vivendo, acho que, um dos maiores baixas da nossa história. 25 anos a Silvia está falando. Desculpa, Silvia, me colocaram 20 anos. 25 ela, tá. 25 anos inseridas. Por que nós sofremos tanto para adequar o time da recuperação comercial? Então, Daniel, que força é essa, né? Que transformar para alcançarmos juntos um resultado? Pessoas. Eu acho que a gente sofre no mercado por não alinhar pessoas ao nosso conceito e desejo estratégico do negócio. O CEO aí do Google disse o grande erro da empresa que tende à falência é porque ela não visa foco no futuro. O erro comercial e o erro na falta de desenvolvimento do time é muito forte. É por isso que a gente constrói a garagem e se alia e alinha com o e-carros, e a visão de vanguarda do Ricardo Bonzo e do Rodney é fenomenal. Por quê? Porque não adianta você construir todo um processo digital e desenvolver todos os benefícios que o mercado tem na linha digital e não desenvolver gente. Por que a gente demora tanto, então, para retomar o mercado? Porque eu dependo de gente. E aí eu volto para a ponta e 83% dos vendedores não sabe o que é lead. Eu estou falando do Brasil, tá? Pode ser que você que esteja nos assistindo diga, não, mas eu sei. Perfeito, ótimo.
Mas quando eu estou falando Brasil, você chega em Manaus, você chega no Maranhão, você chega em Ceará, não sei o que é lead. Por quê? Porque surge um novo conceito, e eu, desculpe o termo, sou obrigada a engolir isso goela abaixo, mas eu não sei para onde eu vou e nem como eu começo. Então, você imagina a retomada. Põe na sua cabeça a retomada. Abriram as portas das lojas. Gente, vamos começar a vender carro. Tá, mas e agora? Como que eu respondo? Cadê o script? Como que eu faço isso? Como que eu vou buscar o carro na casa do cliente? Ah, mas não tem guincho. Ah, mas não tem a chave reserva, perdeu. Mas o test drive não tem gasolina o suficiente para ir até lá. Alinhar a teoria da prática é muito complicado. Uma coisa é a teoria linda, maravilhosa. Outra coisa é a prática. Então, a gente demora para retomar porque a gente não desenvolve um processo seguro, tático e com desenvolvimento envolvendo gente. Não tem jeito, eu preciso envolver o vendedor. Eu cansei de participar de reuniões, Daniel, onde aconteceram episódios como, por exemplo, olha, a recepcionista foi embora. Quem que você vai colocar? A gente precisa contratar uma nova recepcionista. Quanto você vai querer pagar? Quanto que o mercado paga? Não sei, 1.045, por exemplo. Então, não, eu quero pagar menos. Se você pagar menos, é o que você vai ter. Então, o investimento nas pessoas precisa ter, porque, Daniel, é duro dizer isso, perdão, mas elas não vêm prontas de casa. Então, quem está mais tempo no mercado, quem está nos assistindo aqui na live, que já tem mercado, já tem tempo de mercado, já se desenvolveu, legal. Mas a gente abre a porta da concessionária, não veio o vendedor, a gente fala, você, vem cá, entra aí, vai, começa a vender carro. Não é assim. Então, é muita adequação. Então, quando eu perco essa largada, é porque eu não tenho gente comigo, fiel e se desenvolvendo. Também tem o lado do vendedor e do titular. É uma soma de variáveis que a gente tinha que fazer uma live só sobre isso, entendeu? Então, se adequar a tudo isso é muito intenso. Então, se adequar ao lead e à venda digital, teoria, fácil. Na prática, não. Por isso que a garagem entra com cursos bem básicos. Eu vou te desenvolver no processo. Primeiro eu vou te explicar por quê, vou te explicar para quê. E a gente tem a grade. A gente trabalha com trilhas educacionais. Sabe essa sensação que você tem quando você entra no Netflix e você não sabe por onde você começar? Né? Mas o que eu assisto? Terror, comédia, drama, você se perde um pouco. A garagem não. A garagem instituiu trilhas educacionais que te faz percorrer até abrir o curso livre e fala, filho, agora vai para escolher qualquer tema que você quiser, porque a base a gente já te deu. Silvana, tem aqui um monte, eu estou falando que hoje está divertido isso daqui. O Jaime, que eu tive ontem com ele, falou, ontem eu brinquei com ele, ele falou o seguinte, super Daniel, que Bonner que nada, aqui temos o Daniel Romero. É que eu falei para ele que a gente prefere fazer live do que assistir o William Bonner, né? O povo ficar vendo isso daqui. Eu quero te fazer uma pergunta que também não está no contexto, ninguém mandou, mas eu quero, para as minhas plataformas, contratar 10 vendedores. Qual é, se você fosse a entrevistadora, o que você gostaria de ouvir de um vendedor? Eu não sei se eu fiz clara a pergunta, porque eu formulei ela agora. Você é entrevistadora, então você está no RH ou você é uma diretora para contratar um vendedor. O que você gostaria de ouvir de um vendedor como a Silvana da Garagem do Conhecimento? O que te encantaria de um vendedor? Me ensina, porque eu tenho dificuldade de contratar vendedor, tá? Tá. A gente brinca muito nos nossos treinamentos, divertidos nesse estilo de vamos treinar cliente, gente, para eles entenderem, né? O nosso sonho é que o vendedor chegue até nós, num Recursos Humanos, e diga assim, qual é a sua experiência? Eu já trabalhei na GM, já trabalhei na Cara Auto, já trabalhei em lojista, já trabalhei em concessionária, já tive Toyota. Legal. Quanto tempo você tem de mercado? 8 anos. Legal. Cadê a tua base de dados? Cadê o teu banco de dados? Não tenho. Não tenho meu banco de dados. Ficou na loja, ficou no DMS da loja, ficou no NBS, ficou no Sync. Eu não tenho. Eu não estou dizendo para nós sermos antiéticos e roubarmos os nomes dos clientes. Não é isso. Eu só estou dizendo que quando você pergunta, eu pergunto para você, Daniel,
Quando você tem 8 anos de mercado, em 8 anos, quais são os seus clientes nota 10, que acompanharam você, que trocaram um carro com você? Quando a gente ouve, não sei, a gente quer morrer. Do tipo, como você não classificou isso num papel de pão, no almaço, que é da minha época, que eu já estou com 43 anos, sei lá, no disquete, em algum lugar? Como que você não tem isso? Ah, eu não tenho. Então, mas aí, por que eu digo isso, Daniel? Me permita dar um exemplo. A gente participa de reuniões, às vezes, de vendas, e o gerente de vendas faz assim. Meta do mês, baixa. Dia 21 do mês. Vocês precisam alcançar a meta. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar 4 anos no tempo, 2 anos no tempo, chama o moço do TI e separa a lista de quem comprou carro conosco. 4 anos, troca de carro popular, 2 anos, carro premium. Pega essa base, divide a lista e dá 10 nomes para o Daniel, 10 nomes para o Nelson, 10 nomes para a Simone. Vocês vão sair ligando e prospectando e perseguindo esse cliente. Como que acontece na realidade isso? A lista olha para você, você olha para a lista olha para você e você pensa, não vou ligar. Não vou ligar, não conheço esse cliente, não sei nem quem é ele. Porque você não criou com ele uma conexão emocional. Você não arrasta uma conexão com ele. Aí você finge que você liga para ele, Daniel. E quando passa, ele pega a caneta e escreve. Não, ninguém atende. Telefone chama e caiu na caixa postal. Não quer trocar agora. Por quê? Porque o preparo do envolvimento da causa não está alinhado. Então, o que eu gostaria de ouvir, se eu fosse uma gerente de RH, era isso. Olha, eu sou, me contrate pela minha consciência e não pela minha experiência. Porque eu tenho consciência de que resultados e relacionamentos são importantes para eu permanecer na área de vendas. Não é só a experiência, eu preciso ter a consciência. Então, mais do que nunca agora, pós-pandemia, durante a pandemia, a gente quer contratar pessoas conscientes. Ah, mas a margem que você vai ganhar não é mais de 4%. Então, é de quanto? De 2%. Vai ter que reduzir, cara, não tem jeito. Não há mágica nos números. Não faz parte. Tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Então, como RH, eu queria contratar pessoas conscientes e não com experiência. Muito bem. Foi baita de uma resposta. Fiquei animado com a tua resposta. Agora sim, a gente tem aqui mais 8 minutos. Quando tiver 9 horas, eu vou avisar, porque o Instagram, com 2 minutos, ele corta depois a gente. Então, é muito legal te ouvir. Você é uma mulher muito inteligente. É legal ouvir uma mulher nesse mercado. E eu estou fazendo perguntas que eu gostaria de ter feito, tá? Eu não fiz quase nenhuma das que mandaram. Eu quero pedir desculpa, mas eu falo que aqui a live ela é bem livre. O que você acha que vai acontecer com o preço dos carros quando a gente voltar? Carro zero, claro que vai ter o acréscimo do dólar e tudo mais, mas carro usado. Porque eu ainda acho que carro usado é um ouro na mão de todo mundo, é ouro na minha mão, é ouro na mão dos dealers que estão aqui. O que você consegue projetar, o que você tem lido também, né? Porque é uma questão hoje de chute, que vai acontecer com o valor dos carros. Bom, é uma resposta baseada no achismo, né? A gente está ouvindo muito as lives e os fóruns, e a gente está numa onda de altos achismos, porque a gente está aprendendo. E é no acho que a gente vai formando ideias e vai vivendo e vai aprendendo. Então, não gosto de dizer eu acho, eu vou dizer eu acredito que os carros 0 quilômetros não sofrerão tanta redução, porque, como muito bem disse o Rodney Bernardino numa live, o mundo está vivendo esse processo, não é só a indústria automotiva, então ele não tem por que reduzir tanto. Mas acredito que vai ter que sofrer ali um processo de promoção, de algo que gere um incentivo no mercado, faz parte. Os carros seminovos, eu vou na contramão da história. Eu estou ouvindo muita gente dizer que vai cair o preço, Eu tenho a leve sensação de que não vai cair tanto. Engraçado, me desculpem, então, se for ignorância de minha parte. Ou otimismo demais, ok? Me permitam. Você me perguntou, estou respondendo com o meu coração agora, hein?
Eu acho que o seminovo, eu tenho essa linha. O seminovo, o meu carro, quando eu for vender, ele é seminovo. Ele é único no mundo. Se ele tiver com boa qualidade, com boa quilometragem, bem conservado, eu não acredito que o meu automóvel vai depreciar o preço. Não acredito. Então, eu não vou falar do meu porque eu tenho apego com o meu. Eu gosto do meu carro. Mas vamos pegar um outro carro. Eu acho que se há conservação do cliente no automóvel, ele não tem por que depreciar o preço só porque as pessoas estão comprando com menor valor. É a minha opinião, me permite. É uma live, então eu acho que só estou eu e você é a tua aqui opinião. E todo mundo assistindo a gente. Sim. Mas eu acho isso, acho que se você souber vender e propagar um automóvel seminovo, vai valorizar, o cliente enxerga isso, Daniel. Não tem como o cliente não enxergar. O meu último carro que eu comprei, eu sempre comprei carros 0 quilômetros. O meu último automóvel que eu comprei para o meu esposo, porque eu que comprei o carro para ele, tá? Quero deixar bem claro isso aqui para todo mundo ver. Eu que comprei. Eu comprei de presente o carro para ele, foi um carro seminovo. O carro impecável, o carro com 7 mil quilômetros. Então, por que o carro vai valer menos, sendo que o carro tem aquele valor e há conservação? Então, eu acho que o mercado vai sofrer uma tendência de queda natural, como tudo está caindo. O meu salário, o teu salário, a tua empresa, o meu caixa, o teu caixa. Por que o carro seminovo não vai cair o preço? Ai, gente. Mas não é uma queda onde a gente vai passar, nossa, era 10 mil, agora vendendo por 3 mil. Desculpa, não acredito nisso. Entendi. Não sei se eu respondi. Ótimo. Respondeu total, respondeu total. Eu tenho algumas teses, mas é tese, é chute, e eu não quero dar um chute aqui. Nós temos 3 minutos, Silvana. Eu quero primeiro te agradecer pelo teu tempo. Passou rápido demais. As lives eu tenho me divertido porque passa rápido. Passa rápido. Eu converso sem muita frescura. Eu quero colocar à disposição sempre a gente. A gente tem uma parceria com a garagem, com o iCarros. Eu queria te agradecer. Primeiro era o meu papel. E como você vai ter 3 minutos, a Silvana não consegue mandar áudio menos de 8 minutos, tá, pessoal? Então eu vou fazer ela terminar aqui em 3 minutos, falando o que a garagem do conhecimento pode ajudar nesses dias e uma mensagem de otimismo para quem está em casa, para quem vende carro nesses dias de quarentena. Muito bem, Daniel. Obrigada pela oportunidade, pela parceria, pelo seu carinho com que você sempre nos recebe no seu escritório, por aturar as mulheres falando na tua cabeça, como Cláudia, Silvia, Silvana. Meu Deus, é por isso que é mais fácil fazer aí um filtro com o Ricardo Bolzo, né, com o Douglas, que deve ser muito mais fácil e objetivo. Mas obrigada de todo o coração, Deus te abençoe, eu acho que você é um cara incrível, você abriu aí a vanguarda nessa linha de lives, criou uma tendência, então uma honra estar aqui com você. Quero agradecer todo mundo que está nos assistindo, meu time, que eu não gosto, eu amo, e eu só sou a face da garagem e da escola. Tem 300 pessoas atrás de mim, e amanhã, se eu sair daqui, qualquer um pode sentar aqui e fazer uma live com você, porque todo mundo aqui é extremamente capacitado para isso. A Garagem do Conhecimento, plataforma de ensino à distância, com mais de 72 cursos por ano, tem entrevistas, tem palestras, compartilha melhores práticas e ela institui a formação e desenvolvimento de pessoas. Impossível você não ficar na garagem, porque ela tem custo-benefício adequado. Nós estamos em 35 cursos de gratuidade até junho. A gente tem aí uma trilha nova subindo. Então visita www.garagemdoconhecimento.com.br. Vai se decepcionar com todo o nosso acervo de cursos que tem lá dentro. Para deixar uma mensagem final, eu fui buscar vários trechos. Tem e várias 1 minuto. Coisas. 1 minuto. Encontrei assim, ó. Em negócios, como na vida, você não obtém o que você merece, mas sim o que você negocia. Se você quer obter coisas na vida e com negócios, você vai ter que negociar. Um beijo para você, para todo mundo que nos assistiu. E eu estou à sua disposição. Beijo. Quando você quiser ouvir muito, você me chama. Ótimo. E para vocês saberem que tem gratuidade até 31/5 na garagem. A Silvia está lembrando aqui. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Amanhã nós temos o Rodney, uma presença ilustre aqui, diretor do Banco Itaú Unibanco, da área de veículos.
Nós vamos ter mais um pouco, quero ver vocês aqui. Obrigado, Sil, obrigado, equipe Obrigada. da Garagem do Conhecimento, vocês são incríveis. Deus abençoe vocês, viu? Amém, amém. Tchau, Obrigada, boa noite. um beijo. Tchau.